Laboratório de Otimização Combinatória. Professor Alexandre Freire. Muito bem, esse foi o Arnaldo Antunes com Fora de Si. Muito bom, Arnaldo Antunes é bom demais. Quem não ouviu ainda, ouça. Então, aula de hoje, a gente vai falar sobre programação linear inteira, né? Que foi o que ficou faltando no final da aula passada, né? Que na introdução da disciplina eu queria ter falado um pouco de programação linear inteira. Mas aí na aula anterior eu ia falar assim bem genericamente, né? Bem por cima, e não ia dar muito exemplo, talvez nem ia dar nenhum exemplo. Mas então hoje eu já estou aproveitando para falar de programação linear inteira pela primeira vez, né, no nosso curso, porque, enfim, a gente vai falar de programação linear inteira ao longo do curso aí, é o assunto, né, do curso, mas hoje eu vou assim dar uns exemplos, fazer uma primeira apresentação aí do que é a programação linear inteira. Não vou me ater muito à parte formal, tá bom? Eu quero que vocês tenham uma intuição das coisas primeiro, né? Então vamos lá. Primeiro, então, vamos falar de programação linear, né? Não sei aí de vocês aí quem que já viu programação linear, né? Em algumas grades aí de curso de computação, a gente estuda essa disciplina, né, de programação linear, mas nem todas as grades fazem isso. Então vamos falar um pouco aqui de programação linear. Bom, o problema clássico aí usado para apresentar programação linear é o chamado problema da dieta, né? Então vamos ver qual que é esse problema da dieta. Então, quais são os dados de entrada no problema da dieta? N vai ser o número de nutrientes a serem considerados. Acho que é melhor antes de eu falar do formal aqui, eu dar uma explicação mais geral, né? Então, assim, o problema da dieta, eu tenho nutrientes, vamos supor que eu fui eu fiz uma consulta lá no nutricionista, e aí ele falou para mim que eu tenho que, no meu almoço, ele montou lá todo o cardápio, né, para mim. E aí falou lá, ó, no café da manhã você tenta comer tanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto de cálcio, e vai falando lá os nutrientes lá que ele acha que são importantes para você, e as quantidades, né? E aí ele faz isso por período lá, por refeição, né? Então tem o café da manhã, tem as quantidades, tem o almoço, o jantar, enfim. E aí tudo bem, aí você sai com isso na tua cabeça, né? Você precisa satisfazer essa sua dieta. E imagina que você não está fazendo dieta para emagrecer, tá bom? A tua dieta aqui é simplesmente para obter pelo menos aqueles nutrientes que o nutricionista te falou. Vamos supor que você estava com problema de desnutrição, tá? E aí o nutricionista falou, ó, você precisa comer pelo menos isso aqui de cada um desses nutrientes. Beleza. Aí ele te deu uma tabela lá também, falando a quantidade que tem daqueles nutrientes em cada um dos alimentos. Então ele falou, ó, se você comer uma porção de 100 gramas de arroz, você vai ter tanto de carboidrato, tanto de proteína. Essa risadinha aí é do meu filho, tá? Tá jogando videogame. Se eu precisar sair aqui no meio também, enfim, espero que não precise. Aí ele tá me desconcentrando aqui, se sair dele. Mas vamos lá. Que eu tava falando? Ah, tá. Então, aí ele vai te falar, ó, arroz. Então, a cada porção de 100 gramas de arroz, você vai ter essas quantidades de nutriente. Feijão. Então, vai ter, né, a cada porção. E essa porção não precisa ser, assim, numa unidade de peso uniforme, tá? A porção do arroz pode ter 100 gramas, a porção da carne pode ter 200, entendeu? Eu não preciso uniformizar o peso,
tá? A única coisa que eu preciso ter claro na minha cabeça é que eu estou contando por porção. A minha unidade aqui, padrão para todos os alimentos, é a porção, tá bom? E aí, então, eu sabendo, conhecendo essa tabela, eu vou montar os meus pratos, né? Então, na hora do almoço, por exemplo, eu vou lá saber que prato que eu vou montar olhando nessa tabela, tá? Só que aí, vamos supor que eu ainda estou um pouco apertado de grana, né? Aí eu quero escolher o prato mais barato, tá bom? Então vamos supor que eu vou lá num self-service, né? E aí eu vou montar o meu prato para fazer o meu almoço, por exemplo. Aí eu vou olhar lá o que tem lá, vou olhar na tabela lá que o nutricionista me deu, vou ver o preço que está lá no self-service e quero montar o prato mais barato que eu puder, mas que satisfaça o requisito mínimo lá de cada nutriente, tá bom? Demorei para explicar aqui, né? Mas saiu. Aí então vamos ver agora a parte formal aqui, ó. Como que a gente vai ver esses dados aqui no Mathematics aqui, ó. Então N vai ser o número de nutrientes que a gente vai considerar, que o nutricionista falou pra gente. Então, por exemplo, carboidrato, proteína, ferro, sei lá. Então seriam 3. Tá bom? Nesse caso. Aí M vai ser o número de tipos de alimentos a serem considerados. Então são os alimentos que estão lá na sua tabela, tá? Então o nutricionista tabelou para você lá. Arroz, feijão, carne, leite, alface, enfim. E aí, obviamente que você pode considerar que não é nem a tabela, são os alimentos que estão na tabela, mas também que estão lá disponíveis no self-service, né? Porque se não tiver lá no self-service, não adianta ter na tua tabela, tá bom? Então são os alimentos que você pode escolher para colocar no seu prato. Aí depois você vai ter um vetor, tá? Um vetor B aqui de N posições, que vai ter a quantidade mínima a ser consumida de cada nutriente, tá bom? Então se o seu nutriente 1 for a carne, e o seu nutricionista falou que você precisa comer pelo menos 100 qualquer coisa, tá? O 100 aí pode ser 100 gramas, pode ser 100 miligramas. O 100 pra gente agora que é um número, tá? Então ele falou que você tem que comer pelo menos 100 de carne, então você vai pôr 100 aqui na posição B1. E assim por diante. O nutriente 2, você vê lá quanto que ele falou no mínimo e põe aqui. Aí montou esse vetor B aqui. Vetor C vai ser o custo, tá? O preço por porção daquele alimento. Então você vai olhar lá no self-service. Lá no self-service, geralmente o preço é sempre por quilo, né? Então você vai colocar o preço aqui, só que é a porção que o nutricionista falou. Então, por exemplo, de arroz, ele falou: ó, uma porção de arroz é 100 gramas. Então você vai colocar aqui quanto custa 100 gramas daquele alimento. Aí a porção do queijo, ele fez por, 50 gramas. Então você vai colocar aqui, ó, quanto custa 50 gramas daquele queijinho coalho, que é uma delícia, que tem no self-service. E por aí vai. Aí você vai montar então o vetor C dos custos das porções aí dos alimentos. E aí, por fim, Ah, tá, eu tava olhando aqui, tava me perguntando que diabo é isso. Tá bom, lembrei aqui. Aí o que falta agora eu saber, né? O que tá lá, na verdade é que sim, que o nutricionista me falou, né? E que falta eu dizer aqui no problema. Que é assim, quanto que tem naquela porção de cada nutriente, quanto que tem naquela porção de cada alimento, né? Quanto tem de cada nutriente. Então o seu nutricionista te falou que, por exemplo, o primeiro nutriente lá era arroz, né? Então, quanto que no arroz... E aí você vai colocar assim nas linhas quais são os nutrientes. Eu tô trocando, né, alimento com nutriente. O alimento pra gente, ó, são M, né? Então são as colunas aqui. Eu tenho M alimentos e tenho N nutrientes. Então você vai pensar, o nutriente 1 aqui, ó, que é correspondente a essa linha, sei lá, proteína, né? Então você vai ver aqui, ó, aí o primeiro alimento é arroz. Quanto que o arroz tem de proteína por porção?
Ah, tem 10, sei lá. Então você vai pôr 10 aqui. E o feijão, quanto que tem? Ah, tem 20. Aí você vai pôr 20 aqui, tá bom? Ah, depois o outro nutriente é carboidrato. Quanto que tem no arroz de carboidrato? 50 por porção, né? 50. Quanto tem no feijão? 20. Quanto que tem na carne? E assim por diante, tá bom? Então você vai, para cada linha, é um nutriente que você vai considerar e para cada coluna é um alimento que está lá disponível no self-service para você pegar e colocar no teu prato, tá bom? Então você vai montar essa matriz aqui, onde cada coluna indica aí isso que eu falei referente a um alimento e cada linha é referente a um nutriente. Beleza, pessoal? Então, acho que deu para entender o que é o problema, o que a gente quer, né? Montar o prato mais barato e satisfazer lá os requisitos mínimos lá de cada nutriente, tá bom? E aí a gente vai representar isso nesses dados aqui dessa forma, nesse formato aqui que eu expliquei. Beleza. Ah, bom, aqui está explicando um pouco melhor aqui, ó. Uma coisa que é óbvia, né, pra gente, mas é que é sempre bom a gente frisar, é que a quantidade de alimento que você vai consumir é não negativa, né? Você não vai pegar menos uma porção de batata, né? Tá bom? Então você tem que pegar uma porção não negativa de cada alimento. Outra coisa também que é importante a gente falar, eu posso consumir frações das porções aí. Então, por exemplo, a porção de arroz que ele falou para mim tinha 200 gramas. Então eu posso querer pegar só 100. Então eu vou pegar meia porção, tá bom? Então eu posso pegar uma fração de porção dos alimentos, tá bom? É self-service, né? Então eu escolho a fração que eu quiser lá da porção. Deve consumir no mínimo BI de cada nutriente. Isso a gente falou já, né? Beleza, então essas são as regras do problema, que são as restrições, tá? Então a gente quer montar um prato tal que aconteça tudo isso aqui. Função objetivo, minimizar o custo do prato. Aí pergunta, né? O que seria então uma solução viável, né? Uma solução viável, pessoal, assim, ó. Quando vocês vão ver um enunciado de um problema de otimização combinatória, nem sempre as coisas vão estar tão destrinchadas como eu estou fazendo aqui, tá bom? Assim, dados de entrada, restrições, função objetivo, né? Aí depois, assim, o que é uma solução viável, o que é uma solução ótima, né? O problema não vai vir assim, tão destrinchado, tá bom? Mas eu estou fazendo assim para mostrar para vocês o que vocês têm que buscar quando você vê um problema de otimização combinatória, quando você vê o enunciado do problema. Na tua cabeça você pode até pegar um rascunho do lado. Aliás, eu espero que vocês tenham feito lá o exercício que eu falei, né? Ver o enunciado do problema de fluxo máximo, né? Então, para você entender bem o problema, você pega o teu rascunho e você fala, o que é dado de entrada aqui desse problema, lá do fluxo máximo? É um grafo, esse grafo é dirigido ou não é? Aí você tenta ver todos os detalhes que você puder, tá bom? Então, só que a coisa não vai vir mastigada para você, tá? Então você tem que ter essa visão, você tem que ter certeza do que é a entrada do problema, né? E tudo que ela satisfaz aqui, ó, tem qual o tamanho do vetor, né? Enfim, aqui, ó, por exemplo, eu não disse na entrada do problema que esses custos aqui, ó, eles são não negativos, eu não falei isso, tá? Então isso aqui já ficou meio no ar, né? Será que eu posso pôr um custo negativo aqui? Tem um problema que não vai mudar isso, tem problema que muda, tá bom? Porque imagina que assim, pessoal, ó, olha a situação, eu vou deixar, eu vou falar agora, senão eu vou esquecer. Acho que o ideal era eu falar depois, mas eu vou falar agora, senão eu vou esquecer. Que é assim, quando a gente for pensar em resolver o problema, tá? Aí, se tiver um alimento lá que ele tem custo negativo, o que vai acontecer? Eu não estou querendo minimizar o custo do prato, então eu vou pegar tipo, tudo que está lá no self-service, né?
E eu nem estou considerando aqui, ó, no meu modelo, que a quantidade de alimento que tem disponível lá no self-service é finita, porque eu estou assumindo, tá implícito aqui que quanto eu quiser comer do alimento vai ter. Eu não estou dizendo aqui que de cada porção você pode pegar no máximo tantas porções. Eu não estou colocando isso aqui no problema. Então, olha o furo, isso aqui é aquela coisa típica que o cara que é maldoso, né? Ele pode, sabe assim, quando a gente aprende alguma coisa lá de programação, aí a gente fala, se eu colocar sei lá, um campo data lá, né? É o exemplo clássico, vai um campo numérico, no formulário lá de entrada do sistema do cara. Aí você, só para sacanear o cara, você fala, eu vou digitar uma letra aqui para ver o que acontece com o programa do cara. Aí às vezes o cara é programador iniciante, você põe a letra lá, ele tenta fazer um parse lá para inteiro e não dá certo, dá erro e às vezes até cai o sistema do cara, né? Então aqui, ó, meio que cairia, digamos, o nosso sistema, né? Se o cara meter um preço negativo aqui. Porque aí o que o meu método aí de resolução tentaria fazer? Ele vai colocar uma quantidade infinita daquele alimento, porque quanto mais ele colocar, mais a função objetivo vai aumentar o valor dela, né? Porque vai aumentar vai diminuir, né? Desculpa, a gente quer minimizar, né? Então, quanto mais alimento a gente colocar, se ele tem um custo negativo, vai diminuindo a função objetivo. E isso aí nunca vai ter um ótimo, né? Ele vai cair num buraco sem fundo, tá bom? Então assim, né? Aqui está implícito, como a gente está falando de uma aplicação e que todo mundo está acostumado, né? Então todo mundo aqui já foi num self-service, né? Então todo mundo sabe que a quantidade que tem do alimento é finita, então você não vai conseguir comer 1 tonelada de arroz, porque não vai ter 1 tonelada de arroz lá para você comer. Todo mundo sabe que nenhum self-service paga para você pegar nenhum alimento, é sempre você que paga, então a gente sabe que o preço é não negativo, tá bom? Então isso tudo está implícito, porque todo mundo aqui já foi num self-service. E todo mundo conhece como funciona. Agora, e por que eu tô assim sendo bem chato aqui agora com essa questão? Porque assim, quando vocês vão partir para resolver aqueles problemas que vocês viram lá no vídeo que eu mostrei na aula passada, que são problemas complexos de logística de avião, de não sei o que, né? Aí a regra de negócio não é tão clara. Então você vai ter que. E a pessoa, às vezes, que vai te explicar a regra, nem ela vai lembrar de te falar tudo. Então você vai fazer igual, por exemplo, um médico, né? Eu fui com meu pai ontem no médico, né? A médica, na verdade, né? A médica era uma aluna, na verdade, né? Era aluna de medicina e depois veio a professora. E aí ficou lá mais de meia hora fazendo perguntas para o meu pai, né? O senhor já teve isso, o senhor já teve aquilo. Ela não vai esperar o meu pai, que é o paciente, falar certinho tudo que ela quer saber. Ela que vai ter que tentar tirar dele a informação. Então você que é da computação, se você estiver fazendo lá um projeto lá, né, vai otimizar lá a logística da empresa, você vai ter que saber extrair todas as informações que você precisa. Porque depois o cara lá da empresa ele esqueceu de te falar que um certo valor lá poderia ser zero ou poderia ser negativo, você não levou aquilo em conta no teu método de resolução e aí depois aquilo pode derrubar com o teu sistema. Tá bom? Então o ideal é que a gente seja bem preciso, bem detalhista quando a gente vai falar dos dados de entrada, das restrições do problema, tá bom? Beleza, então vamos voltar aqui para o problema da dieta. Então é isso, né? Eu queria só terminar, né? Agora eu lembrei o que eu estava querendo dizer para vocês. Então, assim, lá, quando vocês vão ver um enunciado de um problema, mesmo que não nessa situação aí prática que eu estava falando, mas às vezes num livro, em algum lugar, o enunciado não vai estar tão destrinchado quanto eu estou colocando aqui, tá bom? Porque eu estou assumindo que muitos de vocês não estão tão habituados assim com
com problemas de otimização combinatória. Então, assim, vocês devem adquirir essa habilidade de pensar dessa forma aqui. Você vai buscar esses elementos lá no enunciado do problema. Tá bom? Então você vai separar no teu rascunho o que é dado de entrada, esse número pode ser negativo, não pode, é número inteiro? Outra coisa, o custo aqui é um número inteiro ou é um número fracionário? Pode ser, sei lá, quanto que é o preço do arroz? É 1,50, né? Tá? Depois eu vou mostrar meus códigos para vocês, de alguns códigos que eu já fiz, e que no código eu, por facilidade, tá? Eu assumi algumas coisas lá que não estão no enunciado. Então, por exemplo, no meu código só aceita se for número inteiro, em tal lugar lá. Só que no enunciado eu não falava isso, o enunciado deixava ter 1,5 lá, entendeu? Mas aí tudo bem, tá? Assim, tudo bem porque é um exemplo para dar em aula, mas numa situação real não é assim, você tem que saber. Então esses números são inteiros, não são, né? Tá bom? Então tudo isso é importante. E aí você, vendo o enunciado, você vai destrinchar lá, você separa na tua cabeça o que é dado de entrada, o que é restrição do problema, qual é a função objetivo, tá bom? Geralmente no enunciado, esses 3 primeiros elementos, eles têm que estar lá no enunciado, de algum jeito. Tá bom? Às vezes implicitamente, às vezes explicitamente. Aí o que você vai pensar, tá? Que isso você não vai ver lá no enunciado, mas você vai pensar é assim, o que seria uma solução viável então desse problema, né? E o que seria uma solução ótima, tá bom? Isso geralmente não vai estar lá no enunciado, você que vai deduzir, tá bom? Então o que é uma solução viável? Né? É uma solução que respeita lá as regras do enunciado. Então, no nosso caso aqui, é qualquer prato que eu montar lá que contém as quantidades mínimas de cada nutriente, tá bom? Então, qualquer prato desse aí serve. Montou o prato, pegou lá no mínimo a quantidade que o nutricionista falou de cada nutriente, ok, solução viável. Tá bom? Então você tem que primeiro, antes de pensar em resolver o problema, ver se você entende isso. Quais são todos os tipos de solução viável que tem. Tá bom? Que às vezes a gente acha que, sei lá, num caso mais complexo, né? Será que é um caminho num grafo? Mas será que pode ter ciclo, não pode ter ciclo? Né? Então aí é bom você parar um pouco e pensar, quais são os tipos de solução viável que pode aparecer na minha frente aqui. E aí depois, o que seria uma solução ótima, tá bom? Aí no nosso caso, então, é qualquer um desses pratos aí que satisfazem aí as quantidades mínimas de nutriente, porém que para ser ótimo tem que ter custo mínimo. Então não pode ter nenhum outro prato que custe menos do que aquele que é mínimo, tá bom? E aí lembrando que solução ótima, em geral, né, não é única, tá bom? Então você não vai ter o prato ótimo. Você vai ter um prato ótimo. Pode ser que você tenha várias opções de prato ótimo, tá bom? Bom, método ideal de resolução. Comer no bandejão, né? Óbvio. A comida mais gostosa aqui, ó, o strogonoff, né? Que é a comida que faz mais sucesso lá no bandejão. E até onde eu acompanhei, custava, acho que era 2 ou 2,50. Acho que era 2, né? Nem lembro. Para quem é aluno, né? Então, bem barato, completo aí, com suco, sobremesa sadia, né? Enfim, sadia não, né? Saudável, né? Sadio vai ficar você, que comer lá todos os dias. Tá bom, brincadeiras à parte, vamos lá. Agora, vamos pegar um exemplo, tá? Do problema. Então, vamos pegar uma instância, tá? Isso aqui também, pessoal, é importante, tá? Quando você vai entender o problema de otimização combinatória, você mesmo ver alguns exemplos. Então, falar assim, ó, o bicho tá empolgado aqui. Então, você mesmo pegar e falar, deixa eu ver um exemplo aqui, ó. Né? Deixa eu ver outro exemplo. Então, é legal você ver exemplo das coisas, até você ter certeza de que você entendeu, tá bom? Sabe, pessoal, a paciência é a amiga da perfeição, né? Dizem que a pressa é inimiga da perfeição, né? Então a paciência, invertendo aí, né? Invertendo não, mas assim, a conclusão lógica disso. A paciência é amiga da perfeição. Então tenha paciência, faz esse rascunho que eu falei com calma, faz um exemplo com calma, tá bom?
Usa a folha, não pega aquele canto da folha, que às vezes eu vejo que alguns erros que a gente costuma cometer, né? A gente é meio, sabe, não tem a paciência, o capricho, né, de fazer as coisas. Então, deixa eu ver se eu entendi o problema. Aí você usa aquele cantinho da folha todo rabiscado. Meu, cata uma folha zerada lá, escreve direito, com letra grande, não faz aquele garrancho todo, né, pequenininho lá no canto da folha. Usa lá o espaço para você ver se você entendeu o negócio direito, tá bom? Fazendo com calma lá, você vai enxergar direitinho as coisas. Então vamos ver uma instância aqui, ó, do problema, tá bom? Então a gente vai considerar 3 nutrientes aqui que o nutricionista falou pra gente, que é o carboidrato, proteína e cálcio, tá bom? E a gente vai para um self-service que só tem esses 5 alimentos aqui, ó. O arroz vai ser o alimento 1, tá? O nutriente também, o nutriente 1 é o carboidrato, o nutriente 2 é a proteína, o 3 é o cálcio, beleza? Lembra que então nessa linha, ó, essa linha aqui lá depois eu vou falar da matriz aqui, mas nessa linha a gente está pensando no carboidrato, a segunda linha proteína, a terceira linha cálcio, beleza? Depois, então, no self-service só tem esses 5 alimentos: o arroz, o feijão, a carne, ovo cozido e o queijinho coalho, que eu adoro. Tá bom? Então o primeiro alimento eu estou colocando na ordem aqui, tá bom? Então lembra que aqui coluna é alimento, né? Então essa coluna é o arroz, essa coluna é o feijão, essa é a carne, depois o ovo, depois o queijo coalho. Beleza? Aí lembra que o B era aquele vetor que tem a quantidade mínima por porção de cada nutriente, tá bom? Não é por porção. É a quantidade mínima de cada nutriente. Então, por exemplo, carboidrato, quanto que eu tenho que comer no almoço, tá? Vamos pensar que eu estou pensando agora no almoço. Então, quanto que eu tenho que comer de carboidrato no almoço? 100. Ah, mas é 100 o quê? Não interessa, é 100, tá bom? Quanto que não é 100 em porções, né? É 100. Vocês lembram lá? Eu não vou estender demais, que eu acho que eu já estendi. Acho que vocês já entenderam o que é esse 100, né? Geralmente você vai falar, são 100 gramas, né? Só que aí você vai olhar lá quantas gramas, dada uma porção de, sei lá, que 100 é muito, né? 100, o valor não está real aqui, não está condizente com a realidade. Tá bom? É que ia me dar muito trabalho também eu olhar lá direitinho, né? Então vamos supor que fosse uma coisa mais razoável, vamos supor que fosse 20 gramas, né? E vamos supor que a porção do arroz tem 100 gramas. Aí você vai falar, tá, dá 100 gramas de arroz, 20 é carboidrato, né? Tá bom? Então eu teria que ajustar esses números aqui para ficar mais condizente com a realidade. Aí então aqui o nutricionista falou que de proteína eu tenho que comer 20 e de cálcio eu tenho que comer 5, beleza? E aí eu fui lá, olhei os preços lá no self-service, vi, ó, o arroz, a porção tá custando R$1. A porção do feijão está custando R$4. Está tudo redondo aqui, ó. Coloquei tudo inteiro, não está condizente com a realidade, tá? É só um exemplo fácil da gente trabalhar aqui com os números. E a carne, R$13 a porção. O ovo, R$2 a porção. E o queijo coalho, R$7 a porção. Tá bom? E aí depois a matriz lá, que ela vai falar, então, a porção de arroz. Quanto que tem de carboidrato em cada porção de arroz? 80, tá bom? Já pega aqui os 100 que eu preciso. E quanto tem de proteína? 3. Eu preciso de 20, ó. Já tá longe aqui, né? E quanto que tem de cálcio? 0. Tá bom? Eu nem sei se tem 0 mesmo, tá? Lembra que isso aqui não é condizente com a realidade. Depois, o segundo alimento, feijão. Feijão, quanto tem de carboidrato? 30. Proteína, 8. Cálcio, 3. E aí assim por diante, tá? Cada coluna vai falar quanto tem de cada nutriente para cada um desses alimentos. Beleza? Então essa é uma instância aí do problema da dieta.
Agora vamos ver um modelo de programação linear para resolver isso aqui, tá bom? Então, como que é um modelo de programação linear? Ele tem inequações lineares, tá? E tem uma função objetivo linear, tá? Então, no caso, ó, quais são essas inequações e qual é essa função objetivo? Bom, a gente vai ter uma variável x aí que ela vai indicar o quanto que eu vou pegar, quantas porções eu vou pegar de cada alimento. Então o x1 para mim vai ser uma variável, tá? Então eu vou ter que, para eu resolver esse problema, eu vou ter que atribuir valores aí para esses x's, tá bom? Meu problema é encontrar um x tal que, tá? Então poderia até ter escrito aqui, ó, encontrar um x tal que minimize isso aqui e satisfaça isso tudo aqui, tá bom? Então esse é o meu problema de programação linear. Encontre um x tal que minimize isso e satisfaça tudo isso. E aí então a interpretação dessa variável para mim, ela vai ser quanto que eu vou pegar de cada porção. Então se o x1 for 1, na minha solução, né, significa que eu vou pegar uma porção de arroz. Se for meio aqui no 2, significa que eu vou pegar meia porção de feijão, tá bom? Se for 1/3 aqui no x3, significa que eu vou pegar 1/3 de porção da carne, beleza? E aí, quanto que eu vou pagar no prato que eu montar, então? Vai ser essa função aqui, ó. Você vai... o preço lá da porção do arroz era 1, então quantas porções você pegar, você vai multiplicar por 1. O preço da porção do feijão era 4, então quantas porções você pegar de feijão você vai multiplicar por 4, né? E aí você vai somando isso, vai dar o preço do teu prato, tá bom? Como se eu tô pensando aqui, né? Como que o cara tem que ter uma balança, né? Ele imagina, né? O cara, cada porção de cada alimento ele quer saber, né? E se eu tô pegando 100 gramas, tô pegando 50, ele vai ter que pesar cada alimento que ele pegar separadamente. Enfim. Aí depois, para eu saber se eu satisfiz lá o que o nutricionista me indicou. Primeiro, vamos começar pelo mais fácil, né? A primeira restrição aqui, ó. Cada uma desses alimentos aí eu tenho que pegar uma quantidade não negativa, né? Então eu não posso pegar menos 10 porções de carne, sei lá. Tá bom? Então só não negatividade, tá? Então essa que a gente chama de restrição de não negatividade. Ela está sendo colocada em todas as variáveis, tá? Então, eu para abreviar, que eu escrevi numa linha só, tá? Mas é x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0, tá bom? Então, para você ter uma coisa linear aqui, do lado aqui, maior ou igual a uma constante aqui, né? Beleza. Então, x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0, tal. Não negatividade. Aí, agora sim, vamos ver aqui se as outras restrições, né? Então, para eu ver se eu satisfiz lá a quantidade mínima de carboidratos, qual é o cálculo que eu vou fazer? Então uma porção de arroz tem 80 de carboidrato. Então, se eu pegar uma, então eu vou multiplicar por 80 quantas porções eu peguei. Feijão, quanto tem? 30. Então, se eu pegar lá 3 porções de feijão, eu tenho que multiplicar 3 por 30. Tá bom? Então essa é a soma aqui do quanto que tem de carboidrato no meu prato, tá bom? E isso tem que ser maior ou igual a 100, que foi o que o nutricionista me indicou, tá bom? Aí eu vou fazer isso para cada nutriente, então proteína, no mínimo 20, aí eu vou colocar lá quanto de proteína que tem numa porção de cada um dos alimentos, e assim por diante. Tá bom, pessoal? Acho que tá bem claro aí, né? Qual é esse modelo de programação linear aqui para esse problema, tá bom? E aí, assim, a programação linear ela sempre vai ser isso, tá? Você vai ter um vetor x, né? Aqui na função objetivo, assim, genericamente falando, é um conjunto de variáveis, tá? Você não precisa chamar de x, né? Você pode falar, eu tenho x1, x2, x3, y4, y10 e tal. Você dá o nome que você quiser. Tá bom? Mas eu aqui vou chamar de x, só para ficar mais fácil para mim. Todas as tuas variáveis que você tiver no teu problema,
tá bom? Então todas as variáveis que você tiver no teu problema, na função objetivo, você só pode multiplicar ela por uma constante. Então a função objetivo em programação linear, ela sempre vai ser isso, vai ser cada variável, você vai somar, né, as variáveis multiplicadas por constantes, tá bom? Pode ser um zero, tá? Porque a tua variável pode não aparecer na função objetivo, tá bom? Pode ser um número negativo, pode ser um número positivo, mas tem que ter um número aqui multiplicando a variável, só um número. Você não pode, por exemplo, colocar x5 ao quadrado. x5 ao quadrado não é linear, tá bom? Então programação linear só admite coisas lineares, tanto na função objetivo como nas restrições. Então a função objetivo ela é linear, você não vai poder colocar raiz de 5, de x5, né? Raiz do 7, sim, que é uma constante, mas vezes o x5, né? Agora, então você não vai poder pôr raiz aqui, ó, 7 vezes raiz de x5. Você não vai poder x5 ao quadrado, você não vai pôr x5 log n, você não vai colocar 2 elevado a x5, nenhuma função que não seja linear, tá bom? Então você só vai poder multiplicar as variáveis por constantes, beleza? Então isso é a função objetivo de um programa linear. Depois, as restrições, a mesma coisa, você não vai poder colocar na restrição aqui x4 vezes x5, não vai poder, porque você está multiplicando uma variável por outra variável, não pode. Você só pode multiplicar a variável por constante, ponto final, para você dizer que isso é linear, tá bom? Depois até, não na aula de hoje, tá? Mas depois eu vou mostrar assim, interpretação geométrica dessas coisas, que acho que fica legal da gente ver, tá bom? Mas primeiro eu quero que vocês entendam a relação que esses modelos aqui de programação linear, eles têm com os nossos problemas lá de otimização combinatória, tá bom? Nesse caso, ó, note que assim, né? Uma observação importante que eu não fiz aqui. E isso aqui não é um problema de otimização combinatória, isso é um problema de otimização contínua, tá bom? Porque eu tô admitindo que esses x's aqui, eles assumem valores fracionários. Então o conjunto de soluções viável aqui, ele é infinito, tá bom? Por causa dessa história de eu pegar frações aí dos alimentos, então eu tenho uma quantidade infinita de soluções viáveis, tá bom? Então tá, esse problema da dieta ele é um problema de otimização contínua, tá bom? Beleza, entendemos aqui o modelo. Vamos ver um exemplo aqui de solução viável, tá bom? Então uma solução viável, se eu colocar esses valores aqui nas variáveis, lá, o x1 é 1, x2 é 0, x3 é 1, x4 é 0, x5 é 1. Tá bom? Aí eu fazendo a substituição aqui, ó, vocês vão acreditar em mim, né? Tá bom, ó, 1 aqui, depois 1 aqui, mais 13, mais 1 aqui, mais 7. Então, 1 mais 13 mais 7, o custo desse prato deu 21. Beleza? Por quê? Porque eu botei 1 no x1, 0 no x2, 1 no x3, 0 no x4 e 1 no x5. Então, eu vou somar aqui, ó, 1 mais 13 mais 7. Tá bom? Costuma dar 21. Aí vamos ver se esse prato satisfaz as restrições lá, ó. Então 1 aqui vai dar 80, com mais 1 daqui, no terceiro vai dar 15, com mais 1 daqui vai dar 30. Então vou ter que somar 80 mais 15 mais 30. 80 mais 15 mais 30. Costuma dar 125. E 125 costuma ser maior ou igual a 100. Tá bom? Então satisfiz aqui a restrição do carboidrato. Agora vamos ver lá, ó, 3, né, do x1 aqui, 3, depois 17, depois 8. Então 3 mais 17 mais 8. 3 mais 17 mais 8. Costuma dar 28, que costuma ser maior ou igual a 20. Beleza. Eu estou imitando o professor lá do IME, que é o professor Coelho. Ele que costuma dizer dessa forma aí que eu estou dizendo, né, que a soma de tais números costuma dar tanto. Aí aqui, ó, por último, x1, aqui nessa restrição o coeficiente dele é 0, né? Então ele não vai aparecer lá na soma. Aí aqui o x3 é 1
e o x5 é 1, né? Então é 1 mais 7 que vai aparecer lá embaixo. Ai! Ixi. Eu fiz um cálculo errado aqui. Ai, meu Deus. Erros no slide, pessoal. Lascou, né? Era 1 mais 7, tinha que dar 8. Ainda vai satisfazer aqui. Deixa eu até pegar aqui, ó. Ah, eu não tô... Ixi, não, agora não vai dar. Eu queria arrumar o slide, mas não vai dar. Vamos voltar aqui. Quem sabe faz ao vivo. Então tá errado, tá, pessoal? Depois eu vou arrumar aqui e aí eu coloco lá, quando eu for colocar o slide no E-Disciplinas, eu arrumo, tá bom? Ainda bem que eu voltei aqui para conferir com vocês, né? Então a soma aqui daria só 3 mais 7, tá bom? Que são o x3 e o x5, que são 1, né? Aí daria 8, que é maior ou igual a 5, então ainda é uma solução viável. Beleza. Pergunta que se faz, essa solução é ótima? Então, aqui, aí pensa que aqui tem um 8 aqui, tá? Ignora esse 3. Pensa um pouco aí, essa solução é ótima? Pausa o vídeo aí, pausa o vídeo e pensa um pouco. Resposta, vou contar que você parou e pensou, tá bom? E se fosse lá na sala de aula, eu ia parar até alguém falar alguma coisa, tá bom? Até alguém se manifestar. A resposta, né, sempre detestável, né? Óbvio que não. É óbvio que não, tá? Tá na cara que tem coisa melhor, né? Por quê? Aí é a pergunta que eu faria, para quem ainda não percebeu isso, né? Por quê? Por que tá na cara, né? Porque aí eu falo, tem coisa melhor. Aí você pode estar se perguntando, mas por que tem coisa melhor? Como é que você sabe que tá na cara que tem coisa melhor? Pensa um pouco. Eu vou mostrar uma coisa melhor aqui. Depois você pensa, tá bom? Depois vê se você ainda não conseguiu sacar, vê se você saca olhando esse exemplo que eu vou mostrar agora. Que agora eu não sei mais se isso vai ser uma solução viável, né? Porque, enfim, eu fiz a conta errada aqui. E não vai ser, né? Pior que não vai ser. Porque agora quando eu tirar 3 aqui vai dar 4,5, não vai mais ser viável. Vou ter que alterar esse exemplo aqui. Mas se tivesse o 3 aqui, tá bom? Se tivesse, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar esse coeficiente aqui, ó. Tá bom? Então acho que eu vou passar esse coeficiente que era 1, eu vou passar para 4, tá bom? Para o exemplo ficar correto. É isso, tá bom? É assim que eu vou corrigir. Eu vou alterar, vou jogar, em vez de 1 aqui, eu vou colocar 4. Tá bom? Que aí eu tiro esse cara daqui, mas aí a conta continua dando 11 aqui nesse caso, e aqui vai continuar dando 7,50. Beleza? Tá bom. Então, o que aconteceu aqui, ó? Essa solução, ela é melhor que a outra, né, ó? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei esse coeficiente que era 1 e eu diminuí para meio. Tá, eu mantive todos os... O coeficiente não, desculpa, é o valor da variável, né? Que esse aqui é a solução, né? Esse vetor é a solução. Então, essa variável que era 1, eu mudei para meio, tá? As outras eu não mexi no valor, tá bom? Lembra que, né, a gente pode fazer isso aqui, no caso, nesse que é um problema de otimização contínua, ele tá me deixando aqui colocar valores fracionários. Então... Aí quando eu diminuí aqui essa porção, peguei meia porção de queijo coalho, aí mudou aqui o custo, ficou R$17,50, né? Era 7, eu diminuí para metade, ficou 3,5, e o meu prato ficou mais barato. Então aquela solução não era ótima, porque essa aqui é mais barata, e vamos ver se ela satisfaz os requisitos aqui, ó. Então onde era 30, que era o queijo coalho, né? Eu estava ganhando 30 aqui de carboidrato, agora eu só vou ganhar 15. Mas só que fazendo a conta ainda dá 110. Então ainda está maior ou igual a 100. Proteína. Então antes... Proteína. Antes tinha 8. Botei meia porção, ficou 4. Tá bom? Deu 24 aqui. Ainda satisfaz aqui, ó, maior ou igual a 20. Antes estava dando 11 aqui de cálcio. Metade de 11.
Não, desculpa, era 7 aqui no caso do queijo coalho, né? No queijo 7 era no queijo 7. No queijo coalho tava dando 7 de cálcio. Agora que eu diminuí pela metade aqui a porção, dá 3,50, tá bom? Aí fazendo a conta aqui vai dar 7,5 de cálcio, ainda é maior ou igual a 5. Então, beleza, essa solução é melhor que a anterior. Agora a pergunta persiste. E essa? É melhor ainda? Então, assim, tem algo que é ainda melhor do que essa solução? Então, assim, ela é melhor que a anterior. Mas tem uma que é ainda melhor? Tem coisa ainda melhor? Pergunta, né? Bom, para você ver aqui, ó, acho que alguns já devem ter sacado isso, que é assim, né? Pô, assim, a lei do mínimo esforço, né? O nutricionista falou que eu tenho que comer pelo menos 5. E se eu tô querendo economizar, né? Então eu vou tentar satisfazer essas coisas com, né? Para que eu vou comer 11? Eu tô gastando muito dinheiro aqui. Deixa eu, ó, aqui eu diminuí, ó, 7,50, 7,5, não 11, que nem estava antes, né? Só que isso, ou seja, por que que isso não é ótimo então? Porque ainda tem margem aqui para eu consumir menos coisa. Eu estou consumindo a mais do que o que foi solicitado, né? Então eu tenho que diminuir o meu consumo aqui para, né, para satisfazer o mínimo possível aqui, tá bom? Então percebe que tem um jogo de forças aí, né? Que é assim, por um lado, a função objetivo me joga para um lado, as restrições me jogam para o outro. Tá bom? Então, se eu fosse olhar só a função objetiva, eu não comeria nada, porque a economia total é não comer nada, tá bom? Só que as restrições elas me puxam para cima, tá bom? Ela fala, ó, meu, você tem que comer pelo menos tanto de cada nutriente aqui, tá bom? Então, sempre os modelos de programação linear, a gente sempre vai olhar para essa questão dos opostos. Aí a função objetivo te puxa para um lado e as restrições te puxam para outro lado, tá bom? E aí encontrar a solução ótima é, né, você ver aí o mínimo que você consegue lá, você vai satisfazer as restrições do jeito mais meia boca que você puder, né? Você vai, né? Não vai deixar folga aqui, né? Você vai tentar tirar essas folgas aqui quando der, né? Quando der para tirar. Enfim, tá bom, pessoal? Deu para sacar o que é? Exercícios, então. Exercícios para vocês fazerem aí. Exercício 1. Encontre a melhor, né? Ah, tá. Encontre a melhor solução que você conseguir para a instância apresentada no exemplo anterior. Tá bom? Então, melhor aqui é com menor custo. Tá bom? Então, vê aí, vai tentando mexer aqui, modificar, e aí até você chegar numa solução que você é a melhor que você consegue chegar. Tá bom? Aí faça esse exercício, então. Depois, exercício 2. E ó, pessoal, eu vou falar uma coisa, tá? Quem realmente precisa, principalmente quem é aluno, quem é meu aluno, né? Quem é meu aluno, não preciso nem falar mais nada, né? Quem vai trabalhar comigo, que vai trabalhar com otimização, precisa fazer esses exercícios, tá? Aí eu vou cobrar, hein? Se eu pegar em reunião, eu vou falar. E aí, qual é a solução daqui do exercício 1? Vou chamar no Whats. Falar, e aí, você fez? Estou brincando. Mas assim, tem que fazer, tá bom? Então, quanto maior o seu interesse aí na disciplina, mais você vai ter obrigação de fazer esses exercícios. Não vai valer nota, mas eu recomendo que se você quer entender a matéria, que você tente fazer os exercícios, tá bom? E aí, quem tiver dúvida, depois vai me perguntando. Só que, ó, pessoal, as perguntas sobre exercício, geralmente, que às vezes a tua pergunta ela pode já dar uma dica da solução. Então, manda no privado para mim, tá bom? Que aí eu respondo no grupo, sabe? Se eu achar, né, que é interessante para todo mundo, eu respondo no grupo. E você respondendo no privado, eu posso ir dando dica para você à medida que eu vejo que você tá indo no caminho certo. Mas aí a dica ela vai ser de acordo com a tua evolução dentro dos exercícios. Então por isso que eu peço para não colocar lá no grupo a dúvida, tá bom? Porque aí eu só vou dar dica para a pessoa conforme eu vejo que a pessoa está evoluindo no exercício, tá bom? Exercício 2.
Sua solução é ótima, né? A solução que você encontrou aqui no exercício 1, ela é ótima, né? Pergunta que você vai se fazer. Se você acha que sim, eu espero que você tente, né, encontrar uma solução ótima, né? Que é a melhor que você conseguir. Tente provar que de fato ela é ótima, tá bom? Como é que você argumenta para mim? Pô, essa solução é ótima. Por quê? Por causa disso, disso, disso e daquilo. Então tenta dar um argumento aí para mim, alguns argumentos que me convençam de que a tua solução é ótima. Beleza? Agora vamos voltar aqui, ó. Então agora vamos olhar de forma geral, tá? O que é um programa linear, tá? Então um programa linear, genericamente falando, ele nada mais é do que um problema da dieta, tá? É a mesma coisa que você falar, qual é o problema da soma? Né? Imagina que eu expliquei o que é somar maçãs, tá bom? Aí depois eu falo, qual é o problema da soma? Ah, é somar, né? Você só vai tirar as maçãs aí da jogada, né? Então, um programa linear é isso aí. É um problema da dieta, só que sem essa história toda de dieta, sem esse blá 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 todo, tá bom? Então ele tem são as inequações lineares, tá bom? A restrição de não negatividade, a função objetivo linear, tá bom? É isso, um programa linear, tá bom? Aí, assim, só uma forma padrão de fazer as coisas. Não, tá bom, vamos manter aqui. Não, acho que uma boa hora de eu falar o que eu quero falar aqui. Que é assim, ó. Vocês estão vendo que todas as restrições aqui, ó, elas estão com maior ou igual, tá bom? Isso porque é o jeito padrão, tá, pessoal? Imagina que você vai andar na rua, de carro, né? O padrão é que a mão, né? Primeiro, o padrão é que você dentro do carro você fica do lado esquerdo, né? O motorista, né? Então o motorista fica do lado esquerdo. Esse é o padrão no Brasil, né? Em vários países. Mas tem outros países que lá na Inglaterra o volante é do lado direito do carro. Tá? Então assim, não é que o correto é ter o volante do lado esquerdo. É assim, o padrão é do lado esquerdo. Tá bom? Aqui no nosso outro padrão, quando você está indo numa rua de mão dupla, a mão de ida é à direita. Né? A mão de volta, né? A contramão é a esquerda, né? Isso é o padrão aqui no Brasil. Eu estava outro dia jogando Forza, né? E aí eu estava lá dirigindo no jogo lá, é o contrário, né? A mão de ida é a da esquerda e a mão de volta é a da direita. Aí eu estava até meio confuso com isso, né? Porque, enfim, até eu acostumar com isso. Então o padrão, tá? Quando você vai ver lá o que é um programa linear de minimização, né? É você colocar a restrição tudo de maior ou igual, tá bom? Aí você vai falar, mas eu só posso, eu queria tanto colocar uma de menor ou igual. Tá bom, a menor ou igual é só você trocar o sinal, né? Você vai multiplicar aqui, então você troca o sinal de todos os coeficientes, troca aqui do B também. Tá? Aliás, uma coisa que eu não falei, né? O B aqui são constantes, tá? Você não pode pôr maior ou igual a uma coisa aqui que não seja uma constante, tá bom? Porque, bom, se você fosse multiplicar alguma coisa aqui pela variável, né? Você quer, de novo, né? Então, tudo que não tiver nesse padrão, você consegue jogar para esse padrão. Então, você queria falar que era maior ou igual a x2, sei lá, que não é uma constante. Tudo bem, então na verdade você está falando que é maior ou igual a zero e aí você vai passar o x2 para o outro lado, né? Certo? Então na verdade o coeficiente do x2 aqui era o valor que estava antes menos o valor que você queria pôr de coeficiente nesse x2 aqui. Sabe? Então tudo que não tiver, né? Então você fala, pô, as variáveis têm que estar do lado esquerdo. Não, você poderia pôr do lado direito, mas para você pôr no padrão, você joga tudo as variáveis para o lado esquerdo, só deixa uma constante aqui desse lado, tá bom? Pode ser zero, enfim, qualquer coisa. Pode ser um número negativo, tá bom? Mas é um número. E aí, então, o padrão é maior ou igual, tá bom? Se você quisesse fazer uma de menor ou igual, então você invertiu o sinal de tudo para ficar maior ou igual, beleza? Eu queria uma igualdade. Eu quero igualdade, eu não quero nem maior igual, nem menor igual, eu quero fazer igualdade. Tá bom, a igualdade você vai fazer então duas restrições, na verdade, né? Você vai colocar, então se você quisesse igual aqui a B1, você ia falar que é maior ou igual a B1 e também menor ou igual a B1,
né? Que aí se tem que satisfazer maior igual e menor igual, então vai ser igual, certo? Então você vai pôr maior igual e menor igual, né? Aí o menor igual, para você colocar no padrão, você vai inverter o sinal, né? Então vai ficar B1 de um lado e maior igual a B, menos B1 do outro, né? E menos tudo lá. Certo? Então, tudo você consegue colocar nesse padrão, tá? Quando a gente for fazer os nossos modelos lá, que a gente vai mostrar daqui a pouco, a gente não vai ficar, tipo, fazendo nesse padrão aqui, tá? A restrição, se for igual, a gente vai pôr igual. Se for menor igual, pra gente for mais fácil ver menor igual, a gente vai pôr menor igual. Mas quando a gente for falar genericamente, ó, o que é um programa linear genericamente, aí a gente vai usar essa forma padrão, tá bom? Que é um problema de minimização que tem essa restrição de maior igual. Se fosse um problema de maximização, aí o padrão é o contrário, que é menor igual, tá bom? É só porque, né, para ter uma visão disso que eu estava falando, dessa tensão que é gerada entre a função objetivo e as restrições, né? Então, se a função objetivo está me puxando para baixo, vamos dizer assim, né, é minimização, as restrições estão me puxando para cima, né? Maior ou igual, tenho que ser maior ou igual alguma coisa. Fica mais intuitivo, beleza? Só a restrição de não negatividade que vai ser sempre maior ou igual a zero, né? Mesmo quando é maximização, que aí o padrão vai ser menor ou igual aqui, né? Mas na restrição de não negatividade ela é sempre maior ou igual a zero, tá bom? Beleza? Tá bom, agora vamos escrever isso aqui de outros jeitos, né? Ó, só para familiarizar aí quem não está familiarizado ainda com as notações matemáticas aí, ó. Então, notação de somatório, né? Então, várias vezes eu substituindo aqui, ó, então a função objetiva ela é um somatório dos xi's aí multiplicado pelos ci's aí. As restrições também, ó, um somatório da linha 1 vai ter o A1i multiplicado por xi, né? Somando então para todo i aí de 1 a m, tá bom? Isso para todas as linhas, tá bom? Então só habituando aí quem talvez não esteja habituado com notação de somatório, tá bom? Depois, outra notação que é mais usada, né? É fazer a operação em vetor, né? Então o C é um vetor, o A é uma matriz, o B é um vetor, tá bom? Então, aqui você vai ter uma multiplicação do vetor C pelo vetor X, tá bom? Aí aqui, se eu fosse um pouco mais rigoroso, para isso aqui tem que dar um número, né? Porque a função objetivo lá, quando você soma lá quando você faz isso, aqui tá pra gente, tá mais claro que isso aqui vai dar um número, né? Então aqui, ó, quando vai multiplicar vetor, para dar um número você vai ter que multiplicar um vetor linha por um vetor coluna, né? Então o C seria vetor linha, o X seria vetor coluna, tá bom? E aqui a gente não tá falando originalmente, sei lá, se originalmente vão assumir que os vetores são vetores coluna, tá? Então o C aqui deveria aparecer transposto. Para ele ser um vetor linha aqui nessa conta, então eu teria que pôr o Tzinho aqui no C de transposto, tá? Mas eu não estou fazendo isso, tá bom? Para não pegar aí tão, né? Eu não disse quem era vetor linha, quem era vetor coluna, então também não vou botar o transposto aqui, tá bom? Então minimiza CX sujeito a matriz A lá, que é a matriz dos coeficientes, multiplicado pelo vetor x, tá bom? Então, aqui é uma multiplicação do vetor por uma matriz, né? Esse pedaço aqui, tá? Então, é AX maior ou igual a um vetor. Aqui o B agora é o vetor, tá bom? Não tô olhando para os Bzinhos separados, eu tô olhando para o vetorzão todo, tá bom? Então, o que você vai ver, pessoal, é isso aqui, ó. O que é um programa linear? É isso aqui, ó. Minimizar CX sujeito a AX maior ou igual a B, X maior ou igual a zero, tá bom? Então, a notação, multiplicar vetor por matriz, maior ou igual a um vetor e tal. Beleza? E ainda você vai ver, assim, a coisa mais resumida, né? Em vez de minimizar min, SA de sujeito a, tá? Ou ST, se tiver em inglês, tá? Que é such that, né? Então minimiza CX sujeito a isso tudo aqui. Beleza? Mais um exercício. Tente imaginar, sem consultar o Google, tá? Sem consultar a internet, um algoritmo que encontre uma solução ótima para um dado programa linear, tá bom? Então você ficou tentando lá, lembra que o exercício 2 lá
falava para você tentar argumentar lá que a solução que você encontrou era ótima e tal. E você deve ter feito lá algum procedimento para chegar nessa solução ótima, né? Então, agora pensa de forma genérica, né? Pega um programa linear qualquer, qual algoritmo que você usaria para resolver um programa linear? Pensa aí, se você tem alguma ideia, tá bom? Não precisa, óbvio, pensar da forma formal lá em todos os casos possíveis, mas assume lá um caso meio fácil, que você ache fácil, e tenta ver se você consegue destrinchar aí um algoritmo para resolver um programa linear. Ó, aí assim, eu falei para você não consultar a internet, não consultar o Google. Mas assim, ó, se você quiser consultar esse livro aqui, aí assim, primeiro pensa, tá? Pensa por você mesmo nisso aqui. Mas depois, se você quer. Agora eu fiquei curioso, né? Eu já resolvi, já consegui, ou então já tentei, né? Eu até vi no vídeo aí um aluno falando que gosta de ficar 1 hora pensando num problema, né? Então você fica lá 1 hora tentando resolver, né, o problema aí de encontrar solução, né, para um programa linear. E aí depois, se você mesmo resolveu, não resolveu, não importa, aí você vem aqui para o livro, tá bom? Esse livro aqui eu recomendo que você leia, tá bom? É um livro bem intuitivo, é um livro bem completo assim sobre programação linear, né? A gente não vai de longe assim estudar o que está nesse livro, tá? Mas assim, pelo menos pegar lá alguma intuição sobre programação linear, eu acho que é um ótimo livro, tá bom? E aí para quem quiser mesmo se aprofundar mais na programação linear, vai fundo aí nesse livro, tá bom? Então recomendo fortemente que você dê pelo menos uma consultada mínima aí nesse livro aí, tá bom? É a Linear Programming do... Eu não sei, é Vazek, que não é nem um S, né? Isso é uma letra estranha. E aqui o sobrenome dele, a minha professora lá do IME, a Yoshiko, ela diz que é Quatal, que pronuncia, tá bom? Então, Vazek, eu vou chamar de Vazek Quatal. Tá? Então, Linear Programming do Quatal. É um livro bem conhecido. Beleza? Agora, programação inteira, né, que é o que nos interessa. Eu vou tomar uma água aqui, peraí. Eu acho que eu vou quebrar o vídeo aqui, ó. Vou pausar e vou começar outro, para não ficar um vídeo muito grande aqui.